Olá, para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer as previsões para o signo de Libra em 2016, ok? Bom, pessoal, eu incluo alguns pontos astrológicos, alguns eventos astrológicos importantes durante o ano, para a gente ter uma análise que segue uma linha de tempo e que traga mais pontos mais detalhados aí do período de um ano, tá? Bom, então eu incluo os movimentos retrógrados dos planetas, eclipses e outras cositas mais. Bom, a gente começa com o movimento, a gente começa e finaliza o próximo ano com o Mercúrio retrógrado, bem interessante. Para vocês do signo de Libra, o próximo ano ele será um ano de mais, vamos perceber assim, introspecção. Vocês já vêm passando por um período assim, porque o Júpiter está transitando no signo de Virgem, né? Desde agosto de 2015, então ele permanece até setembro de 2016 em Virgem, ainda que corresponde à casa 12 de vocês. Provavelmente não tem sido um ano muito fácil, né, 2015, para vocês do signo de Libra. Mas a gente vai perceber que essa introspecção, essa volta para dentro de si mesmo, traz elementos bem importantes e interessantes para vocês criarem um novo caminho a partir do próximo ano, tá joia? Começamos então com Mercúrio em movimento retrógrado no dia 5 de janeiro, ele vai até o dia 25. Então ele inicia no comecinho de Aquário e volta para Capricórnio. Quem é do segundo decanato de Libra vai sentir mais fortemente essa energia, influenciando ali no setor da família, ali, né? As questões familiares aí elas vão ter uma necessidade de melhorar a conversa, a troca, documentação de família, de imóveis, aí elas tendem a vir à tona para resolver, questões de família que dependem de documento de um, documento de outro, fica um pouco mais enrolada, papelada, que envolve imóveis também. O Mercúrio, ele envolve muitas questões do dia a dia mesmo, né, até pela própria movimentação mais rápida dele. Ele não traz grandes mudanças, nem grandes problemas, mas esses problemas de dia a dia, de pequenos mesmo, eles precisam ser vistos com muita atenção, porque se não são resolvidos, mais para frente eles podem se tornar verdadeiros problemas. Então, assim, comunicação, pequenos empecilhos na comunicação com a família, problemas pequenos do cotidiano familiar, de deslocamentos, enfim, problemas de documentação que envolvem imóvel, de pequenos ajustes também no imóvel, isso faz parte desse período, tá joia? Daí, 2 dias depois, a gente tem o Júpiter ingressando no movimento retrógrado no setor 12, tá? Ele vai até o dia 9 de maio nesse movimento retrógrado, vai influenciar também fortemente quem é do segundo decanato, vai pegar mais fortemente essa energia, quem é do terceiro vai pegar um pouquinho, tá? Agora, o setor 12, como eu disse para vocês, é um setor de introspecção. E o Júpiter retrógrado, ele acentua ao mesmo tempo a fé, a crença, a necessidade de se voltar para um lado mais, vamos dizer, interior, para se ampliar o contato com o Deus interno. Há uma necessidade também mais profunda aí do contato com a própria espiritualidade, mas não muito, vamos dizer, idealista, não é uma coisa muito que foge ao controle, porque Virgem, ele tem ainda uns pés fincados no chão, signo de terra, né? E ele é muito prático, mas mesmo assim, essa necessidade de rever alguns pontos, de se melhorar interiormente, podem vir à tona. Outra questão, que até o dia 9 de maio, vocês podem sentir aí um pouquinho mais de recuo aí em termos de se alistar. Naturalmente, o signo de Libra ele não alista tão fortemente, porque hesita um pouco mais para tomar decisões ousadas, né? E ainda mais com essa energia do Júpiter retrógrado, ele pode trazer essa necessidade de arriscar menos e ficar mais seguro em torno da comunicação. Ele rege, né, o Júpiter rege a casa 3 da expressão da comunicação. Então, assim, o que é bom fazer nesse período? É refletir, primeiro, sobre as suas crenças, os seus valores. E a outra questão é se vocês estão fazendo, por exemplo, um planejamento que necessita de criatividade, necessita de ideias novas, então esse é um período para trabalhar em cima disso. Tá? A outra questão que pode pegar um pouquinho mais forte é uma retração mais aí em torno da comunicação. Talvez vocês estejam tão expansivos para relacionamentos impessoais. Há uma necessidade maior aí de rever aí, de ficar mais tempo com vocês. É natural isso é um processo de preparação para depois de setembro, quando o Júpiter vai ingressar no signo de vocês. Então,
toda essa fase aí, ela faz parte de um amadurecimento de ideias, de crenças, de valores, um amadurecimento interno. Eu diria assim que é uma fase muito proveitosa, muito favorável para vocês trabalharem o medo de se arriscar, tá? Para trabalhar, amadurecer a autoconfiança e a segurança interior, tá bom? Bom, a gente terá também o Mercúrio, Vênus e Plutão em Capricórnio, que vai ficar durante o mês de fevereiro aí numa tripla conjunção, envolvendo muito fortemente, influenciando muito fortemente o setor da família para vocês, né? E aí essa é uma energia novamente aí que traz, ela favorece os relacionamentos familiares, ela ameniza alguns pontos familiares, mas com uma necessidade de melhorar, né? O Plutão, ele sempre transforma, né? E como ele já está passando por esse setor há algum tempo, a energia de Vênus e Mercúrio junto aqui, ela ameniza todos os processos de transformações, de perdas familiares. Ele ameniza, ele traz uma leveza para vocês trabalharem em torno disso, tá? Teremos um eclipse solar acontecendo no dia 8 de março, envolvendo fortemente o setor 6 de vocês, que é a casa do trabalho diário. E aí é um período em que algumas questões profissionais elas tendem a se resolver. Por exemplo, se você está aguardando resposta de algum processo seletivo, ele tende a vir à tona, a se clarear, as respostas vêm. Outra questão é se algumas insatisfações profissionais estavam perturbando a sua mente, nesse período elas podem se resolver com questões que venham de outras pessoas ou de vocês mesmos, né? Mas o eclipse solar ele vai clarear bastante aí a questão profissional, traz ajustes, melhora, traz novas possibilidades, automotivação. Algo acontece dentro do trabalho que traz um brilho maior, inspira mais vocês, librianos, aí a lidar com essas questões, tá? Neste mesmo dia, nós teremos o Sol em Peixes, formando uma oposição, que é um aspecto desafiador, ao Júpiter em Virgem, influenciando fortemente o setor 6 e 12, né? Esse eixo aqui, ele tem muita relação com a saúde, tá? É um período em que a vitalidade tende a não estar tão forte, então peguem leve aí, librianos, não vão se esforçar muito. A gente percebe assim, existe uma necessidade de trabalhar aí, a ajustar a alimentação, procurar melhorar a qualidade de vida para não perder tanta energia. Nesse período ainda o Júpiter está em movimento retrógrado e nessa oposição vocês podem se sentir assim muito enfraquecidos com poucas atividades, né? Pode diminuir mesmo a vitalidade, então tem que ficar atento. Para quem passa por processos de tratamento de saúde, nesse período aí ele é um período de resguardo mesmo, talvez uma fase mais, vamos dizer, intensa do tratamento, em que é necessário seguir a risca, tudo certinho, para que depois ele traga o resultado, tá? Então não se deve esperar resultados muito fortes durante esse período, porque o Sol está um pouco ofuscado aí nessa oposição, tá joia? Bom, a gente tem no dia 13 o Júpiter formando a oposição com o Netuno, né? O Júpiter em Virgem, movimento retrógrado, formando a oposição com o Netuno em Peixes. Novamente pega esse eixo de 6 e 12, aí que envolve a questão da saúde, continua sentando essa necessidade aí de tratamento mais calmo, tranquilo. E outra questão, gente, as expectativas, vamos dizer, o excesso de idealismo, o excesso de crenças em torno de, por exemplo, processos de tratamentos milagrosos que surgem, eles precisam ser trabalhados, trazidos muito para a realidade, tem que usar a energia virginiana do Júpiter lá, para enxergar a realidade como ela é, porque o Netuno ele amplia muito esse idealismo, ele turva muito a visão, então vocês podem passar por uma fase aqui, não só no processo da saúde, mas naquelas questões de encontrar uma cura milagrosa para todas as suas insatisfações profissionais, o que não é nada real, né? As coisas não acontecem tão milagrosamente. Então, a ideia aqui, o aviso estejam atentos ao excesso de expectativas, tá? Não coloquem muita força nesse ponto. A gente terá um eclipse lunar acontecendo no 3 graus de Libra no dia 23 de março, agora sim envolvendo a casa 1 de vocês, né? 3 graus de Libra, quem é do primeiro decanato vai perceber essa energia fortemente e 6 meses durante, aí depois desse eclipse ele se desenrola. Agora, o eclipse lunar, ele traz algumas instabilidades no humor, então aí, librianos do primeiro decanato tem que ficar muito atento a essa oscilação de humor
Insatisfações também, porque assim, é um processo que está acontecendo junto com o Júpiter retrógrado lá na casa 12. Então, vocês passam por um momento em que eu percebo muito assim, uma insatisfação com a vida como ela está e uma necessidade de mudar, de expandir, de crescer. Só que para chegar nesse patamar do crescimento, precisa amadurecer as ideias, tem que trabalhar os planos, que é o Júpiter lá na 12. Então, essas insatisfações do eclipse lunar, elas vêm muito colaborar, eu diria, né, se vocês tiverem um nível de consciência bem desenvolvido ali, nesse ponto de amadurecer os seus planos, amadurecer as suas ideias de crescimento mesmo, né, e trabalhem bastante isso, porque a partir de setembro as coisas melhoram bastante, tá? A gente tem também o Júpiter em Virgem formando uma quadratura a Saturno nesse mesmo dia, 23. Envolve o setor 12, né, de novo, e o 3, né? 3 é a casa da comunicação. Então, novamente, essa questão de expressar as suas ideias abertamente, defender as ideias, bancar suas ideias, né? Bancar assim no sentido de falar, não, eu sei que a minha ideia é boa, é certa, tal. Isso vem mais como um desafio. Então, há uma necessidade muito forte aí que vocês vão perceber de trabalhar em torno da comunicação, esforço maior. Talvez as coisas não se desenvolvam tão facilmente, mas por quê? Porque tem essa necessidade de firmar ali o que você está pensando, firmar a sua criatividade, firmar o seu ponto de vista. Não deixem de se posicionar, tá? É isso que esse aspecto está mandando aqui para vocês, tá? Bom, teremos o Saturno ingressando no movimento retrógrado no final de março, no dia 25. Ele vai iniciar o movimento retrógrado em 16 graus de Sagitário e vai até o 9 graus de Sagitário lá em agosto, ao dia 13 de agosto. Ele vai pegar ali o setor 3, de novo, da comunicação. Saturno retrógrado no setor de comunicação, ele torna muito desafiador essa questão de não ter objetivo. Então, o que é importante para quem é de Libra? Como eu falei, da casa 3 tem uma relação forte com as ideias, com o seu ponto de vista, com a forma como você se expressa para o mundo. Então, é preciso saber, assim, direcionar, falar as coisas com objetividade. Tá? Então, se for entrar numa discussão, por exemplo, é preferível que você entre sabendo o que é certo, direcionando a discussão para um ponto construtivo. Não é ideal entrar em conversas sem fundamentos, vocês vão se sentir altamente cobrados por vocês mesmos, né? Então, essa é uma questão importante. E a outra continua sendo essa de ter firmeza de propósito, firmeza, planejamento, pensar, trabalhar nos detalhes. Eu diria assim, se concentrar mesmo naquilo que é realmente importante em torno do mental, né, das suas ideias, tá joia? Porque em seguida a gente tem o Marte também ingressando no movimento retrógrado, tá? No ano que vem teremos ali retrógrado. 17 de abril, não teremos Vênus, mas teremos Marte, né? 17 de abril, em 8 graus de Sagitário, e vai até 23 graus de Escorpião no dia 29 de junho. Vai afetar o setor 3 e 2, tá? Para quem é do terceiro decanato, fortemente, né? Então, o setor 3 tem relação com as questões da comunicação, né? Como a gente está falando. O Marte retrógrado, ele retrai, né? A gente sente uma dificuldade, embora seja um Marte Sagitário. O ideal sempre é que exista uma firmeza, como eu disse para vocês, de propósito, mas nunca agressiva, nunca se arriscando. Vocês vão sentir uma dificuldade um pouquinho maior de se posicionar durante esse período, porque além de Marte, vocês terão Saturno retrógrado nessa casa aqui. E vamos dizer assim, que como a energia sagitariana era muito mais impulsiva para conversar, para trocar ideias, formar relacionamentos impessoais, vocês vão sentir que esse setor dá uma diminuída. Mas esse processo restritivo, como eu disse para vocês, ele tem como foco ensinar, né, mostrar que é necessário amadurecer ideias, amadurecer os contatos, que as coisas muito superficiais, elas não são muito legais. O ideal é entrar em assuntos importantes, é defender as suas ideias com importância também, é ter foco, objetividade, é planejar, é pensar sobre coisas importantes. O que é banal, superficial, cai por terra, tá? E também aí vocês vão perceber aí algumas adversidades surgindo, alguns conflitos, e lidar com conflitos não é uma coisa muito legal para quem é de Libra. Libra tende a evitar conflitos, não é muito, ele busca o equilíbrio, a harmonia. Mas durante essa fase aí vocês podem ter que lidar aí com alguns conflitos no ambiente próximo de vocês e talvez não tenha muito como fugir, vai ter que lidar mesmo, tá? Bom, aí a gente tem um aspecto favorável, chega do aspecto ruim.
Vênus em Áries vai formar um trígono com o Saturno em Sagitário no dia 18 de abril, tá? E aí essa energia ela influencia bem legal a casa 7 e a casa 3. E a casa 7 tem a relação com o envolvimento amoroso de longo prazo, de relacionamento mesmo, e a 3 a comunicação. Então, esse é um período favorável para quem quer dar um passo adiante em um relacionamento, quem quer pedir alguém em casamento, iniciar um namoro mais longo, dar um passo adiante em assumir um compromisso mesmo, é extremamente favorável, favorece os laços amorosos. Para quem já está no relacionamento, ele solidifica, ele fortalece os laços familiares, e isso é muito perceptível no nível externo, vocês vão perceber isso facilmente. Favorece as conversas importantes, com assim, assuntos importantes dentro do relacionamento, eles podem ser trabalhados porque o trígono é harmonioso, então ele não traz tantos desafios, tantas dificuldades, mas favorece bem aí para os assuntos mais sérios dentro do relacionamento também, tá? E teremos o Mercúrio no segundo movimento retrógrado no dia 28 de abril, vai até 22 de maio, influenciando a casa 8 de vocês, em 23 graus de touro ele começa e termina em 14 graus. Então, a casa 8, ela tem a relação com as crises também, não só, mas também, né? E o Mercúrio retrógrado, ele deixa bastante atento aqui com a relação ao dia a dia, ao cotidiano. Então, tem que ficar atento com deslocamentos, pequenos acidentes, perder horários. Essas coisas do dia a dia que o Mercúrio retrógrado na 8 é batata. Outra coisa assim, a casa 8, ela tem relação com os recursos financeiros que a gente recebe por meio de outras pessoas. Então, assim, atrasos em recebimentos podem acontecer durante esse período. Se você está dependendo de receber dinheiro de alguém, ou dívidas que você tenha que receber, ou dinheiro de investimentos, de financiamentos, de vendas que vocês fizeram, isso tende a demorar um pouquinho mais para longo prazo. Se desenrola depois do dia 22 de maio. Então, atrasos nessas questões de recebimentos aí, elas são possíveis, tá? E a gente tem depois um eclipse lunar no dia 18 de agosto, acontecendo no signo de Aquário, que influencia a casa 5, casa do amor. Aí sim, hein? Só que o eclipse lunar, ele traz algumas instabilidades, né? Na verdade, assim, ele traz uma necessidade maior na questão emocional dentro de um relacionamento amoroso. Então, como é um signo de Aquário, ele tem relação com a independência, a liberdade, ele tem uma relação com se soltar mais. Talvez esse ponto aqui do eclipse lunar, ele traga realmente essa necessidade da independência, do querer ter um envolvimento afetivo, mas não tão profundo, de início, agora no dia 18 de agosto, né? Ele traz essa vontade de iniciar novos relacionamentos para quem está solteiro, traz possibilidades. De qualquer forma, assim, o eclipse lunar, ele vai mexer com o lado emocional, então tem que ficar atento porque ele traz estabilidades, tá? Até os 6 meses seguintes, ok? No dia 27 de agosto, nós vamos ter uma conjunção de Vênus e Júpiter em 28 graus de Virgem. Mas aí ela já é legal, tá? Porque 28 graus de Virgem já forma uma conjunção com o primeiro decanato de Libra. Então, quem é do primeiro decanato, a partir daí já começa a perceber uma influência bem legal, interessante, de expansão e crescimento, aumento do magnetismo pessoal, a atenção para a autoestima, para a questão da autoimagem, da aparência. As questões afetivas se ampliam fortemente durante esse período. Para quem está solteiro, é um bom momento para vocês iniciarem relacionamentos, tá? Ele já começa a clarear. Vamos dizer que aquele 1 ano de Júpiter lá na casa 12 já está se finalizando, já traz uma abertura, começa a sentir aí uma abertura. Quem é do primeiro decanato já vai sentir isso bem forte aí a partir desse dia 27 de agosto, tá? O terceiro movimento retrógrado do Mercúrio, acontecendo do dia 30 de agosto a 22 de setembro, no signo de Virgem, a casa 12. Aí ele já é uma energia, a última energia aí da casa 12, pegando em vocês, né? A penúltima, né? Não, a última. A última já, porque no dia 9, Júpiter já ingressa aí no signo de vocês, já traz uma novidade. Bom, enfim. O Mercúrio passando aí na casa 12, o retrógrado, ele vai influenciar fortemente aí para quem é do terceiro decanato, pega bem mais profundo ali. De novo, as questões dos planejamentos, elas precisam ser amarradas logo, vocês estão no fim, é o terceiro retrógrado do ano, do Mercúrio, então assim,
Se vocês deixarem de fazer o plano lá no início do ano, corre agora para fazer as coisas, porque esse é um período em que há uma intensidade, diria, um olhar mais profundo para os detalhes ali em Virgem na 12, e vocês podem trabalhar fortemente assim, o que ficou para trás, que deixou de olhar de detalhes lá atrás e acertar projetos, acertar comunicação. Vamos dizer assim que algumas coisas que estavam para se resolver em termos de comunicação, que vocês tinham deixado para resolver depois, conversas difíceis, assim, mais difíceis, elas podem vir a ter um foco durante esse período, porque ele é um período final de ajuste do que tem que ser ajustado. Porque depois o Júpiter vai ingressar ali no setor 1, no dia 9 de janeiro. Olha, a gente já tem o Júpiter aqui ingressando no signo de Libra, no dia 9 de setembro, bem legal, porque aí já é uma energia que traz uma expansão e crescimento no nível pessoal, aumenta muito a autoconfiança, a fé, a segurança, é uma energia um pouquinho mais ousada para vocês podem se arriscar um pouco mais, esse equilíbrio não se arrisca tanto, né, porque tem uma dificuldade para decisões, mas ele traz um pouco mais de autoconfiança, então vocês podem se sentir fortemente aí, influenciados por essa energia, e ela fica aí por pelo menos um ano, tá? Aproximadamente um ano, porque todo ano ele fica retrógrado, então um pouquinho mais de um ano ele vai passar aí na casa onde vocês, no setor 1. Então é um momento bem legal para ampliar aí os seus horizontes, vocês vão sentir muito uma expansão forte aí de vida para vocês, né? Considerando que o Júpiter rege a casa 3, o signo de Sagitário, né? Então, a comunicação também fica favorecida, novos negócios, contatos com o meio, a expansão do meio se amplifica bastante, novas pessoas entram na vida de vocês também, né? Quando eu digo novas pessoas, não necessariamente para relacionamentos amorosos, mas contatos do cotidiano, eles ficam fortes aí durante esse período, se amplificam bastante, tá? Depois a gente tem o eclipse lunar acontecendo em 16 de setembro no setor 6, que vai envolver novamente ali o setor da carreira, né? A gente teve lá no início o solar, envolvendo a casa 6, e agora o lunar. Então, as insatisfações em torno do trabalho, o que mais? Ajustes da rotina profissional, do seu trabalho diário ali, elas vão pedir a sua atenção um pouquinho mais. Se vocês estiverem pensando em mudar de trabalho, esse é um período aí que pode ter uma mudança importante, então também tem que ficar atento nesse período às oportunidades que surgem. 6 meses após esse eclipse, as energias vão se desenrolando, tá bom? A gente tem uma quadratura, que a gente chama de quadratura T, que vai envolver Vênus em Capricórnio, Júpiter em Libra e Urano em Áries, que influencia mais os signos cardinais, no caso de vocês, Libra, né? Os outros signos talvez não percebam tão fortemente essa energia, mas vocês perceberão. Essa é uma energia que, para quem está passando por relacionamentos complicados, ela tende a ter que resolver, vamos dizer, aí há uma necessidade forte de superar o desafio. Então, algumas insatisfações em relacionamentos dolorosos, complicados, aí elas vêm à tona para se resolver. Como o Urano tem uma energia de desprendimento, vocês podem passar por alguma fase aí de querer romper aí com alguns relacionamentos, tá? Por uma falta, às vezes, de percepção de afeto do outro, às vezes no relacionamento o amor foi se dissolvendo, não caminhou no mesmo sentido. Para quem está solteiro, esse é um impulso, vamos dizer, para trazer um novo relacionamento, mas ele é desafiador, então algum risco vocês vão precisar correr, librianos, tá? Não hesitem tanto. Para iniciar um relacionamento novo, terão que passar aí por um desafio, uma superação de desafio, uma tarefa, vamos dizer. O último movimento retrógrado do Mercúrio acontece no dia 19 de dezembro, vai até 9 de janeiro de 2017, acontece em 15 graus de Capricórnio e volta lá para 28 de Sagitário, e vai influenciar a casa 4 e a casa 3, principalmente para quem é do terceiro decanato, né? Vai pegar ali o setor da casa 4 envolvendo as comunicações familiares, né? Bem importante, e ajustes na família. Ele fecha, né? A gente teve muita energia na casa 4 para vocês librianos nesse ponto, então ajustes de família também vão precisar ser feitos, comunicações, documentações, vendas, compras, elas tendem a pedir uma atenção maior. Em que as coisas ficam um pouquinho erradas ali durante essa fase do Mercúrio retrógrado. O ideal
nesse período, sempre que está retrógrado, é a reflexão para resolver as coisas de forma organizada, de forma pensada, de forma planejada, tá? E teremos o Sol em conjunção com Saturno em Sagitário, formando um trígono com Urano em Áries, envolvendo a casa 3 e 7. De novo, essa energia ela é bem interessante para vocês librianos, porque ela traz a possibilidade de iniciar relacionamentos. Se você estiver querendo dar um passo adiante aí no amor, entrar num compromisso mais sólido, ela é favorecida também. Primeira quinzena de dezembro inteira está sobre essa energia. Então é muito favorável, aproveitem este momento, tá? Bom, a gente fecha aqui as previsões para o signo de Libra. E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí as suas dúvidas abaixo, tá? Eu respondo para vocês na medida do possível. E se vocês gostaram, dá um curtir aí. Se inscreva também no canal para receber aí as notificações dos nossos vídeos novos, das novas séries, enfim. Vamos trabalhar um pouquinho mais aí no canal com assuntos diferentes de astrologia. Tem bastante canal legal no YouTube sobre astrologia, muitos temas legais. Aí eu quero dar uma abordagem diferente da astrologia para vocês poderem aprender mais, né? Não ficar sempre nos mesmos assuntos. Então a gente vai explorar algumas coisas diferentes da astrologia, tá bom? Bom, eu fico à disposição de vocês para responder as dúvidas. Agradeço bastante pela atenção. Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.